Existem histórias em One Piece que fazem você sorrir, outras que fazem você vibrar, mas existe uma que atravessa qualquer barreira, uma que alcança o coração de um jeito que só quem é pai entende. A história de Bartolomeu Kuma e Jerry Bonnie não é apenas sobre dor, sacrifício e esperança, é sobre amor. Um amor que nasce silencioso, cresce como luz dentro da escuridão e permanece vivo mesmo quando arrancam de você tudo que um ser humano precisa para existir, inclusive suas memórias, seu nome e sua identidade. E eu digo isso como alguém que também é pai, alguém que segurou sua filha nos braços e viu o mundo mudar por completo naquele instante. Porque quando você se torna pai, você descobre que existe alguém que vale mais do que sua própria vida. E quando eu assisti a história de Kuma e Bonnie, eu não consegui só assistir. Eu me vi ali. Me vi naquele gigante de coração imenso, naquele homem que faria absolutamente tudo para proteger sua pequena. E enquanto a história avançava, eu não chorei só uma vez. Chorei 5 ou 6, talvez até mais. Porque agora eu entendo. Agora eu sei o que significa amar alguém com tudo que você é. E por isso, esse roteiro não é apenas uma análise de One Piece. É uma homenagem ao amor que transforma os homens comuns em milagres vivos. E é exatamente isso que Kuma se tornou. Um milagre vivo de amor. Antes de se tornar o símbolo que conhecemos, Kuma foi uma criança quebrada por um mundo injusto. Foi escravizado por dragões celestiais, humilhado, tratado como objeto. Ele cresceu cercado de violência, abandono. Qualquer pessoa teria se tornado amarga, cruel e vingativa. Mas não Kuma. O mundo tentou esmagá-lo, mas ele escolheu ser bom. Ele escolheu enxergar a luz onde só havia sombras. Escolheu carregar a dor dos outros mesmo quando ninguém carregava a dele. E foi essa bondade que o aproximou do exército revolucionário e mais tarde foi essa mesma bondade que lhe deu o maior presente de sua vida, a Bonnie. Bonnie não chegou no mundo cercada de alegria. Ela nasceu de circunstâncias duras, nasceu dentro do sofrimento, nasceu de um passado injusto que ela não escolheu. Mas quando o destino colocou aquela bebê frágil nos braços de Kuma, algo indescritível aconteceu. Ele se tornou pai, não por genética, não porque dividiu sangue com ela, mas porque naquele instante ele decidiu dividir a sua alma. Quem é pai sabe, o amor não nasce do teste de um DNA. Ele nasce quando o coração reconhece alguém como o seu. E Kuma reconheceu Bonnie como sua filha na primeira respiração que ela deu perto dele. E a partir daquele momento, ela foi a luz dele. Kuma cuidou de Bonnie como quem protege o amanhecer. Ele dava a ela tudo que o mundo negou a ele: carinho, segurança e esperança. Ele via Bonnie sorrir, era como se o mundo pela primeira vez na vida tivesse sentido. E eu pensava na minha filha, na forma como ela segura meu dedo com aquela mão pequenininha, na forma como ela sorri para mim sem entender nada, mas transformando tudo, na forma como ela é absolutamente tudo na minha vida. E quando eu via Kuma olhar para a Bonnie, eu entendia cada segundo daquela história. Eu entendia por que ele lutava tanto, entendia por que ele nunca desistia, entendia por que ele fazia qualquer coisa para proteger aquela menina, porque eu faria exatamente a mesma coisa. Todo pai, mas então veio o momento em que a vida testou Kuma de verdade. Bonnie ficou doente, uma doença genética rara, devastador, que corroía o corpo dela rápido demais. Kuma viu o destino tentando repetir a história cruel que o mundo já tinha imposto à família dele. E pela primeira vez ele sentiu medo. O medo que só um pai entende. O medo de perder quem você ama mais do que tudo. Quem é pai sabe, você daria a sua vida inteira para que sua filha viva mais um dia. Daria seu corpo, seu futuro, sua alma se fosse necessário. E Kuma fez exatamente isso. Ele procurou o Vegapunk, o maior gênio vivo, e implorou por uma solução. Vegapunk analisou a Bonnie e deu a pior notícia possível. Ela tinha pouco tempo. Pensa no desespero de ouvir que sua filha vai morrer e que nada pode ser feito. E agora pensa em ouvir isso sendo Kuma,
Um homem que já perdeu tudo na vida e só tem aquela criança como motivo para continuar respirando. Mas então, algo inesperado aconteceu. Bonnie, ainda pequena, começou a melhorar, não por causa de remédios, não por causa de tecnologia, mas por causa do poder único que existia dentro dela, a capacidade de tocar o futuro com a própria fé. Bonnie acreditava que iria viver. Ela acreditava tão profundamente nisso que sua fruta começou a transformar essa crença em realidade. Ela se curou porque acreditou que cresceria ao lado do pai. Mas enquanto Bonnie se salvava, Kuma se oferecia ao mundo como sacrifício. O governo mundial fez uma proposta cruel. Salvariam Bonnie, mas em troca queriam o corpo de Kuma. Queriam apagar tudo o que ele era. Queriam transformá-lo em uma arma. Ele perderia sua memória, sua consciência, sua identidade. Ele deixaria de existir. Qualquer pessoa hesitaria. Qualquer pessoa teria medo, mas não um pai. Não alguém que ama mais do que vive, como aceitou sem nem pensar. Salvem minha filha. Levem o que quiserem de mim, mas deixem ela viver. E assim começou o sacrifício mais doloroso da história de One Piece. Kuma perdeu tudo aos poucos. Seu nome, sua voz, suas memórias, seu passado, sua humanidade. A cada sessão uma parte dele desaparecia. Mas enquanto ele desaparecia, o amor permanecia. Antes de perder sua mente por completo, Kuma deixou sua última mensagem para Vegapunk: proteja a Bonnie. Não pediu glória, não pediu vingança, não pediu nada para si. Pediu só que sua filha fosse feliz. Mas aí vem o momento mais inacreditável da história. A prova definitiva de que amor é a força mais poderosa desse mundo. Quando Saturno, um membro dos Gorosei, estava prestes a matar Bonnie e Egghead, quando ela estava caída, indefesa, sem saída, algo impossível aconteceu. Algo que nem Vegapunk, nem o governo mundial, nem o próprio Gorosei achavam ser possível. O corpo de Kuma do outro lado do mundo, sem mente, sem comando, sem consciência, simplesmente se moveu, como se algo tivesse despertado dentro dele, como se a alma que eles tentaram apagar tivesse se recusado a morrer. Kuma começou a correr. Corria sem destino racional, corria sem saber para onde ia, corria porque seu coração chamava, porque sua filha chamava, porque o amor chamava. Ele atravessou continentes, atravessou oceanos, atravessou o planeta inteiro, algo que nenhuma máquina faz, algo que nenhuma programação explica, algo que apenas um pai é capaz de fazer. E como pai eu entendo isso com cada fibra do meu ser. Se minha filha estivesse em perigo, eu atravessaria o mundo também. Como ela chegou exatamente no segundo em que Bonnie seria morta. Saturno desceu o ataque, o mundo prendeu a respiração. E Kuma, sem memória, sem identidade, sem consciência, se colocou na frente. Ele tomou o golpe, ele caiu, mas Bonnie viveu. Esse momento é a maior prova de amor já mostrada em One Piece. Kuma não lembrava de Bonnie, mas ele a salvou mesmo assim. Porque amor verdadeiro não depende de lembrança, não depende de consciência, não depende de lógica. Amor vive no coração. E o coração de Kuma nunca deixou de bater por ela. Eu entendi Kuma, eu senti Kuma, eu chorei com Kuma, porque agora, sendo pai, eu sei exatamente o que ele passou e o que ele sentiu. Sei por que ele correu, sei por que ele se sacrificou tudo. Sei porque nada no mundo foi capaz de impedir ele chegar até ela. Porque quando você ama sua filha, não existe distância. Não existe limite, não existe impossível. Bonnie carrega esse amor em cada passo. Ela vive porque ele acreditou nela. Ela luta porque ele nunca desistiu dela. Ela brilha porque ele deu sua vida para que ela existisse. E agora, seguindo ao lado de Luffy, Bonnie representa o futuro. Luffy representa a liberdade. Kuma representa o amor. E o amor, o futuro e liberdade juntos são uma chave nova dessa era. A era que Luffy vai abrir, a era que Bonnie vai viver, a era pela qual Kuma deu tudo. Essa é a história do homem que venceu até os deuses para salvar sua filha. Essa é a história de um pai que provou que amor é a força mais poderosa que existe em One Piece. E no fundo, e no mundo real também. Se essa história mexeu com você do mesmo jeito que mexeu comigo,
Se você também é pai ou mãe e sabe o tamanho desse amor que desafia até o impossível, então já deixa o like agora. Comenta qual foi o momento que mais te emocionou e compartilha esse vídeo com seus amigos. Beleza? Essa é a história de Como e Bonnie, uma história extremamente emocionante. Beleza? Então, fiquem na paz e um forte abraço.